queria, em nome da nossa ministra, Isabela Teixeira, agradecer o convite do Instituto Chico Mendes, mas eu agradeço, em nome da nossa ministra, a oportunidade de estar aqui, né, com vocês. É claro que o tempo é curto, então eu trouxe alguns aspectos da política nacional de resíduos sólidos para a gente fazer uma reflexão aqui. Aproveito para parabenizar a iniciativa, né, para nós que estamos lá, os articuladores e implementadores da política. A gente sabe que, de fato, essa é uma política que ainda vai demandar muita discussão e muito esforço, né? A questão dos resíduos sólidos e da sustentabilidade, e aí eu acho que esse é o ponto que a gente tem que avançar de fato, é um problema da humanidade, né? Não é só nosso, enquanto empresário ou enquanto governo, mas é um problema que é dividido no planeta, né? Não é só o Brasil que tem problema de resíduos sólidos, né? Sabemos que esse é um problema global, né? E não é à toa que essas convenções, né, que são feitas e discutidas internacionalmente, têm tantas dificuldades de implementação, né? Porque esse é um problema de todos nós que habitamos esse planeta. Enfim, eu queria trazer alguns questionamentos aqui para a gente dividir, antes de entrar no cenário atual, que é muito uma visão, e até certo ponto uma visão particular, do que essa política representa de fato, né? Eu vejo aqui, depois da apresentação do artista, né, sustentabilidade de resíduos sólidos na nossa sociedade, aí, principalmente aqui no Brasil, é uma questão de sensibilidade, e é mais do que sensibilidade, é uma questão de educação, né? É uma questão cultural. Se a gente pegar qualquer livro de história do Brasil, que tem por aí, não precisa ser um livro tão, digamos assim, da academia, né? Mas um livro de história, primeiro e segundo grau, vai ver que até hoje, ou seja, mais de 500 anos, o brasileiro continua fazendo gestão de resíduos exatamente da mesma forma, né? Nós aprendemos a fazer gestão nesse país jogando pela janela. Essa foi a primeira forma como o brasileiro aprendeu a jogar, a destinar o seu lixo, né? Naquele caso, os seus próprios dejetos. Então a gente ia pela janela e jogava fora. Eu imagino que alguém aqui hoje, se sair na cidade de São Paulo, vai ver alguém destinando o lixo dessa forma, né? Então a gente está falando de uma política que é uma política de vanguarda, uma política que exige tecnologia, que discute princípios, diretrizes, conceitos avançados numa sociedade que dispõe lixo como fazia 500 anos atrás, né? Então, a gente tem que entender o tamanho do desafio que nós temos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito paradigmática no nosso país, porque ela trouxe um conceito, né, que eu imagino que todas as senhoras e senhores já sabem, que é o conceito da responsabilidade compartilhada. E é exatamente nesse conceito que estão os nossos grandes desafios. Para aqueles aqui, eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo que eu aprendi com um amigo meu que é advogado, que é o que é essa responsabilidade compartilhada. Para aqueles que têm mais de um filho, é muito fácil saber o que é a responsabilidade compartilhada, né? Experimenta chamar 2 ou 3 filhos seus e falar assim: arruma a cozinha. Quem que vocês acham que vai arrumar a cozinha? Quem vocês acham? Ninguém. Ninguém vai arrumar a cozinha. E na hora que você chamar seus filhos, você vai perguntar: por que você não arrumou a cozinha? Um vai olhar para o outro e falar assim: mas eu achei que ele fosse arrumar, eu achei que você tivesse falado para ele arrumar. E o outro vai falar a mesma coisa: não, eu achei que fosse você que fosse arrumar, né? A responsabilidade compartilhada é exatamente isso. Se a gente não souber exatamente de quem são os papéis, o que cada um vai fazer e como fazer, a gente vai estar sempre no mesmo dilema. E quando a gente criou essa política, a gente disse o quê? Quem é que é o responsável pelo resíduo sólido neste país? Todos nós. Todos nós. Todos nós. Não há como a gente avançar
na gestão de resíduos sólidos nesse país se o indivíduo não entender qual que é o papel dele dentro dessa política. Não vai, se a gente não entender qual o papel da indústria, como é que os governos se articulam. Então, o grande desafio da política é esse. E a gente tem um cenário, né, quer dizer, hoje nós somos um país, nós somos a 7ª economia mundial. E nós temos problemas do século, convivemos com problemas do século XIX neste país. Um deles é o resíduo, né? A gente aqui em São Paulo, vocês têm até uma situação mais confortável, mas eu que vivo em Brasília, eu sou brasiliense, acreditem, eu vivo no maior lixão do país. O maior lixão do país está em Brasília. Tá? E é ali que a gente tem todas as mazelas sociais, ali do nosso lado. Né? Então, esse é um problema que eu, na minha cabeça pragmática, imagino que a 7ª economia mundial já devia ter resolvido. Né? Quer dizer, se a gente pensar aí nas demais economias, eles já resolveram esse problema há séculos. Né? E a gente ainda tem hoje pessoas morrendo no lixão, morrendo, porque atropeladas, né? Enfim, mazelas que estão na nossa frente, não precisa ir muito longe. Né? Então, esse é um desafio que a gente tem que ter, e esse desafio vai exigir o esforço de cada um de nós. Claro que cada um tem o seu papel a desenvolver, e a gente tem que entender que a gente tem mais de um papel. Eu, por exemplo, tenho o meu papel enquanto servidora pública, enquanto agente do governo, e tenho o meu papel na minha casa. Porque eu, pela lei, eu sou obrigada a contribuir para a coleta seletiva, no meu caso distrital e não municipal. Então eu tenho que ter isso bem claro, né? Que eu tenho esses papéis a desenvolver. E nós temos uma política que trouxe grandes diretrizes, tá? Grandes objetivos, e cujos meios de implementação, ou seja, como é que eu tiro isso do papel para a realidade, esses meios de implementação não estão prontos. Então eu tenho que dar conta de um desafio para o qual eu não tenho os meios de implementação. Eu estou negociando esses meios. Eu estou fazendo acordos setoriais. Senhoras e senhores, estão acompanhando como é que estão sendo feitos esses acordos para que a gente possa fazer o quê? A logística reversa. Como é que a gente vai fazer para ter, de fato, o tal do ciclo de vida do produto, né? Toda aquela cadeia organizada, integrada e funcionando? Como é que a gente faz isso funcionar? Eu quero saber como é que a gente faz logística reversa funcionar se o consumidor não participa. Eu não consigo visualizar isso. Né? Eu já morei fora, eu já estudei fora, e eu via que o grande diferencial nos países em que a logística funciona é exatamente a forma como o consumidor participa da logística. E aí eu posso participar, eu estava discutindo isso hoje de manhã, o consumidor ele participa, ele é motivado por vários motivos, concorda? Eu posso dar a ele um incentivo econômico. Olha, se você levar a sua pet no supermercado, eu vou te dar um desconto na sua conta. Isso acontece em muitos países. Né? Ou então, alguns outros países que usam do comando e controle. Não, olha, se você não fizer a separação na sua casa, você vai ser multado. Né? Então, existem várias formas, e são essas formas, né, que a gente tem hoje no país sendo pensada. E aí, eu acho que isso indo para o final da cadeia, né? A gente está conversando aqui política e instrumentos do final. Mas qual é realmente o problema do resíduo sólido? E não é só no Brasil, no mundo. Qual que é o problema do resíduo? Eu sempre falo isso para os meus colegas lá do governo, porque eu coordeno um programa que é basicamente inserir sustentabilidade no governo. Ou seja, uma coisa simples, né? Tarefa simples. Eu falo, o problema do resíduo é o consumo. É o consumo. Então, quer dizer, a gente não vai dizer, está aí o resultado do G20, quem somos nós para dizer que a gente vai parar de consumir? Né? Nós vivemos um modelo mundial que é dependente do consumo. Mas de que consumo eu estou falando? Então, a gente está falando de consumo ou a gente está falando de consumismo? A gente, de fato, precisa
dessa obsolescência programada que a gente tem hoje? A gente de fato precisa consumir o que a gente consome hoje? Essa é a grande reflexão que tem que ser feita. Não pelo consumidor individual, mas pelo consumidor qualquer que seja. Inclusive o consumidor governo. É essa discussão que a gente hoje está fazendo para dentro do governo. Né? Quando a gente é convidado para dizer o que é compra sustentável, é isso. É repensar padrão de consumo. É repensar desperdício. Né? Desperdício de quê? De recurso natural. Né? Eu sempre falo isso para os meus colegas lá no governo. Olha, os materiais, eles não aparecem por mágica. Não existe nada mágico na vida. Isso aqui veio de algum lugar. E com certeza veio da natureza. Tá? Então eu vejo hoje, né? Não faz muito tempo que eu era criança, né? Eu era criança outro dia. E quando eu era criança, eu tinha certeza absoluta do que era um frango. Eu sabia que era uma galinha que andava, eu tinha certeza disso. A minha filha já não tem tanta certeza do que é um frango. Ela acha que frango é uma coisa que compra no supermercado. Aqui em São Paulo, a maioria das crianças não sabe que frango é um bicho. Eles acham que é nugget. Nuggets é uma coisa que foi feita e que veio de algum lugar que não é um bicho. E por que eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo simples? É para a gente entender que cada vez mais as cadeias e os produtos são cada vez mais complexas, que se você for parar para pensar, você não sabe de onde ele veio. Você tem dificuldade de entender de onde um produto vem. E como é que eu vou fazer gestão de resíduo se eu não conseguir entender nem aquilo que eu compro, nem de onde vem aquilo que eu preciso destinar? Né? Então, esse debate, né, que tem que ser feito, e eu defendo muito isso a partir de um pensamento de ciclo de vida. Eu estou aqui discutindo reciclagem, só que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi muito clara quando ela hierarquizou princípios. A primeira missão da política é não geração, é redução. Mas quando a gente está discutindo política, a gente não fala sobre isso, a gente fala de quê? De reciclagem, de oportunidades, que também estão sendo discutidas. É óbvio que a gente não vai promover o que a gente quer, né? Que na verdade é o que a gente estava discutindo ali, cidade lixo zero, resíduo zero. É isso que o mundo discute isso, né? Cidade lixo zero. Como é que a gente dá conta de não ter que ter aterro? Como é que a gente faz isso? Para a gente saber isso, a gente tem que entender como é que o sistema funciona. Vamos ter que ter mecanismos, instrumentos, vamos ter que desonerar a cadeia de reciclagem? Vamos ter que fazer isso. Vamos ter que fazer isso. Só que aí eu acho muito interessante a palestra que você colocou aqui, que o que eu vejo hoje, né, a gente trata, eu vejo o debate da política, ele é um debate que está só no eixo do econômico. Eu quero desoneração, eu quero tirar imposto. Estou dizendo que isso não é necessário? Não estou. Quem seria eu para falar isso? Eu sei exatamente como que é onerada a cadeia do resíduo. Agora, isso é insuficiente. Isso é insuficiente. Né? Então, a gente está tendo um momento de debater, de criar instrumentos, numa visão que, para mim, é extremamente míope. O debate que a gente faz hoje, com a representação é um debate voltado só para o instrumento econômico. A gente debate resíduo, não debate ecoeficiência. A gente não debate a necessidade de mudar a forma como esses produtos são produzidos. A gente não trata disso. A gente não trata de como é que lá na extração a gente pode melhorar esse processo que vai lá no final dar no resíduo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, depois vocês podem me xingar, acho que vai ter um momento para isso. Vou falar isso. Eu acho assim, eu sou engenheira, né? Então eu tenho uma cabeça meio matemática para algumas coisas. E aí outro dia, eu não sei, aqui em São Paulo, já falei, vocês são privilegiados, mas, por exemplo, na maior parte do país, é impossível fazer reciclagem de vidro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? É impossível. É impossível. Por quê? A reciclagem de vidro não tem nada a ver com vidro. Ela tem a ver com transporte.
né? Então, ninguém vai fazer reciclagem de vidro nesse país porque não compensa pagar. Tá? E aí, o que a gente vai fazer com esse vidro? Lá em Brasília, a situação é desesperadora. Tá? Não só lá. Eu convido vocês para visitar o norte do país, que aí vocês vão entrar em pânico. Né? Vocês vão entrar em pânico. Mas, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte: se tudo é uma questão econômica, enquanto produzir vidro for muito mais barato, e eu não estou nem colocando no transporte, o primeiro lugar está na origem. A pessoa retira a areia nesse país da forma como ela quer, do jeito que ela quer, com o impacto que quer, na quantidade que quer. Não acontece nada, é barato fazer isso. Enquanto isso for barato, do jeito que é, ninguém vai querer reciclar vidro. Então, enquanto a gente não sair, né, da visão que é o debate hoje, e não ver que a política é muito mais do que reciclagem, a gente não vai ter gestão de resíduo decente no país. Né? Eu estava conversando com um colega ali, eu falo, olha, paulista chora de barriga cheia. Entendeu? Eu queria ver se ele tivesse no Amapá. Como é que ele ia fazer destinação de resíduo? Se ele tivesse no interior de Nordeste, onde não tem uma indústria para fazer a reciclagem. Então, como é que a gente vai dar conta desse desafio? Né? Como é? E aí vem os dados que eu queria apresentar para vocês, que é a parte que a gente está falando, e eu vou ter que, né, ler aqui porque eu não decoro, mas de uma situação que é o lado seguinte: como é que a gente, qual que era a nossa expectativa, e aí governo, né, em relação a essa política? O primeiro deles, que é um problema crônico desse país, era o planejamento, né? Então, o primeiro prazo que a lei trouxe foi prazo de planejamento. Olha, vocês têm até 2 de agosto de 2012 para fazer planejamento. Quem não fizer, não acessa o recurso federal. Mas essa também foi a única condição. Ou seja, se eu não quiser acessar recurso, eu não faço meu plano. Né? Então, a nossa primeira expectativa era de que houvesse um planejamento para a gestão de resíduos. E a gente deu um salto em relação a isso. Eu vou falar para vocês que hoje nós temos, tirando Roraima e o Amapá, todos os outros estados e o DF estão organizados para fazer o seu plano. Alguns estados já concluíram e os outros estão fazendo. Estão fazendo fora do prazo? Estão fazendo fora do prazo, mas estão fazendo. Tá? Estão fazendo. O governo federal e aí o Ministério do Meio Ambiente repassou recursos para todo, tirando o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e o Maranhão. Não, o Maranhão não. Enfim, eu não tenho a cola aqui. Tirando 3 estados, todos os outros estados foram financiados com recursos do governo federal para fazer os seus planos estaduais. Tem que fazer planejamento, gente? Tem. Não dá para fazer gestão, gerenciamento, o que for de resíduos sem planejamento. É impossível. É impossível. Né? E o brasileiro, e eu estou falando isso para vocês porque eu estudei na Alemanha, imagina. Né? O brasileiro acha que planejar é perder tempo. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A gente não vai chegar onde quer sem ter planejamento de gente grande. Não vai dar. Não vai dar. Né? Então tem que sentar, tem que planejar, não tem saída mágica para a gestão de resíduos. A outra questão, por exemplo, e aí sim, hoje nós temos, não sei se vocês conhecem, a pesquisa, né, a Munic, que é a pesquisa de base municipal do IBGE, lançou ano passado o número dos municípios no país que tem plano. E hoje, a nossa situação é o seguinte: 33% dos municípios no país tem plano. Olha o tanto que a gente ainda tem que caminhar para que a gente realmente veja isso. Agora, o dado bom é o seguinte, que esses 33%, eles pegam 62% da população. E essa é uma conta que a gente tem que fazer. Né? Então, quer dizer, a gente não tem nem 50% dos municípios com plano. Mas esse menos de 50% é mais de 60% da população.
né? Então, a gente já tem um processo que está aí dentro, né, de planejamento que tem que ser considerado. Agora, aquilo que eu gostaria de realmente chamar a atenção, que eu acho, na minha opinião, que é o grande salto de qualidade que o país vai dar, se chama coleta seletiva. Tá? E aí, quando a gente fala em coleta seletiva, aí os números não batem, cada um tem o seu. Né? Então aí, o Ministério tem um, o IBGE tem outro, a ABRELP tem outro, a Confederação dos Municípios, enfim. É a numerologia da coleta seletiva. Né? Então, quer dizer, esse fator é um fator que dificulta qualquer planejamento de política, é óbvio. Né? Quer dizer, enquanto nós no Ministério, a gente trabalha com um número de disposição final ambientalmente adequada de 38%, a CNM trabalha com 61%. A ABRELP trabalha com 40%. E aí? Qual que é o número? E aí vem, eu acho que o nosso está mais correto, porque assim, aí vem a questão da semântica, né? A gente está falando de iniciativas de coleta seletiva. Enquanto o que a gente quer? A gente quer coleta seletiva implantada em todo o município. Então, quando eu falo de coleta seletiva, e o meu número pode chegar a 60%, eu posso estar te falando metade do município, não é iniciativa? É iniciativa. Mas não contempla todo o município. Tá? Então, esses são os números que nós temos hoje. Né? Esse é o nosso cenário de trabalho. Né? Nós estamos tendo que desenvolver instrumentos e implementação sem dados primários. É difícil fazer política sem dados primários. Né? Então, a gente precisa de quê? De que os estados façam os seus planos, a gente precisa de um diálogo forte federativo para que a gente, de fato, possa, primeiro entre nós, né, sistema federativo, pacto federativo, criar os nossos instrumentos e ir pactuando. Como é que a gente traz uma sociedade para fazer... Como é que a gente faz coleta seletiva sem um consumidor? Não tem como, né? Não tem como. Então, eu estou passando esse quadro para vocês, que esse é o tamanho do nosso desafio, né? E a gente, eu vejo pelo lado positivo, eu sou da pessoa que sempre olha o copo pela metade cheia e nunca pela metade vazia, né? Aprendi isso, com isso eu sou mais feliz. Acho que a gente fez esforços, né? Se for analisar a partir da primeira pesquisa de saneamento que foi feita hoje, naquela época, por exemplo, a gente tinha municípios, por exemplo, com aterro. No ano de 2000, menos de 15% dos municípios do país tinham aterro sanitário. Né? Hoje, são quase 40%. Mudou. Gestão de resíduos só com aterro sanitário, sem coleta seletiva, vai funcionar? Não vai funcionar. Não precisa ser um gênio para falar isso. Né? Ou a gente despressiona isso que vai para o aterro e dá uma destinação correta, ou daqui a algum tempo esses 40% de municípios vão ser 40% de municípios com lixão de novo. Né? A gente vai estar sempre num ciclo vicioso. E aí é que então, onde que estão as nossas oportunidades? Né? Como é que a gente muda esse paradigma de fato? Como é que é esse esforço? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, estava até conversando com o meu colega ali. Ontem, eu estava lá em Brasília até 9 horas da noite, na Casa Civil, que vocês sabem que está tendo Expo Catador aqui? Todo mundo sabe? Ninguém sabe? Quem sabe? Então, está tendo a Expo Catador aqui, que é um evento que o governo ajuda, né? Amanhã a nossa presidente vai estar aqui em São Paulo, na Expo Catador, e vai estar amanhã assinando um decreto, que é esse decreto que eu fiquei trabalhando até ontem, tarde da noite, que é um decreto onde a gente vai, né, formalizar como que vai ser dado, e aí os colegas da Marinha já se preparem, né, porque vai sobrar para vocês, tá? Esse decreto que a presidente assina amanhã, como que vai se dar a logística reversa de eletroeletrônicos no governo federal. Tá? Então, esse decreto vai trazer como é que a gente vai se virar com isso. Né?
Então tá aí mais um desafio. E a gente tem trabalhado aqui para trazer um pouco da experiência do governo federal para dividir com vocês, né? Eu divido assim, como que a gente faz o que o Ministério tem feito para fora, né, para dar conta desse desafio, e o que o Ministério tem feito para dentro, para dar conta desse desafio, né? O primeiro deles foi aquilo que eu falei para vocês, quer dizer, a gente tem apoiado o planejamento estadual, a gente tem apoiado financeiramente o planejamento municipal ou intermunicipal, né? Cada município sabe o que faz. A gente tem apoiado capacitação, né, dos gestores públicos, seja presencialmente, né, fazendo cursos de capacitação para esses gestores sobre gestão integrada de resíduos, ou por meio de plataforma de educação à distância, né? Porque a gente já percebeu que a maior dificuldade dos gestores é fazer planejamento, né? E a gente sentiu isso na primeira chamada de planejamento que o Ministério fez, né? Então a gente recebeu os planejamentos municipais, que eu digo que é o planejamento copia e cola, né? Então um consultor faz o planejamento de uns 50 municípios, ele erra até o nome do município na hora que manda para o Ministério, né? Porque ele é um copia e cola de planejamento. Então a primeira dificuldade está aí, né? Quer dizer, a gente, quando a gente pensa em política, na nossa cabeça, né, já pensa logo em dinheiro, né? Mas não é só de dinheiro que a gente está falando, né? Na hora que a gente coloca esse dinheiro à disposição, a gente vê um outro problema, que é a falta de capacitação dos gestores municipais para fazer esse planejamento, né? Então, a questão da educação e da capacitação é um grande desafio para a gente, entendeu? Dentro dos municípios. E o Ministério tem feito esse esforço para capacitar. É óbvio que para isso a gente tem que contar com toda a estrutura estadual e municipal, porque só de lá, imagina, a gente não vai dar conta nunca. Para fazer, e aí sim, é a questão desses espaços aqui. O Ministério fez no ano passado a maior Conferência Nacional de Meio Ambiente que já foi feita pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Nós juntamos uma equipe, né? Eu ajudei a coordenar todo esse processo, que pegou aí 70% dos municípios brasileiros para fazer essa discussão, tá? Uma discussão com todo mundo que está dentro do município. Foi a primeira conferência que a gente teve um grande número de empresários discutindo, né? Tivemos a participação massiva do Movimento Nacional dos Catadores e dos governos, né? Como esse daí já faz. Então, ano passado, o Ministério fez, durante o ano, um grande processo de mobilização social e de discussão dessa política, para que os brasileiros entendam o que é essa política, qual que é o impacto dessa política, como é que eu participo dessa política, né? E a partir dessa conferência, nós tiramos aí, né, resoluções, que são as resoluções que estão pautando as ações do governo agora. E aí não só do Ministério do Meio Ambiente, mas do governo como um todo, do governo federal. A outra questão que a gente tem feito, e essa sim, né, está mais engatinhando, é a questão do Sistema Nacional de Informações, né? Esse, de fato, é ainda uma dificuldade, foram feitos alguns estudos, mas isso que estava previsto na lei, o sistema está pronto, o sistema foi entregue, mas eu também não vou dizer que existe sistema sem alimentação, não existe, né? É sistema para inglês mesmo. Então, hoje, nós temos esse desafio no âmbito do Ministério, que é de como que a gente vai colocar esse sistema para funcionar, e estamos com alguns problemas para isso. E não vou deixar de mencionar também o Plano Nacional, né, que foi feito de acordo com o prazo, né, esperado, mas que por uma questão de aprovação do Conselho de Política Agrícola, o plano ele foi feito, ele está disponível, mas ele é um plano que não foi decretado, né? Então, hoje, para os senhores saberem qual que é a situação do Plano Nacional. Para fazer a gestão e a elaboração desse plano, foi criado um comitê interministerial, né? E esse comitê interministerial já está procedendo à revisão das metas que estão nesse plano, porque hoje, né, elas estão
muito defasadas, mas esse plano ainda precisa ser decretado. E para dentro do governo, rapidamente para finalizar, como é que a gente tem encarado dentro dos órgãos públicos a questão do gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, assim, os órgãos públicos, desde 2007, fazem coleta seletiva solidária. O que é isso? O nosso presidente virou e falou assim, olha, a partir desta data, todo resíduo reciclável das instituições públicas serão doados para as cooperativas de catadores para a geração de trabalho e renda. Então, tem 7 anos que o governo federal abre mão dessa renda, né, que antes, como é que a gente fazia? A gente vendia e revertia isso para dentro da instituição, a gente abre mão dessa renda e essa renda é revertida para trabalho e renda das cooperativas de catadores, isso no Brasil inteiro, né? A gente faz essa destinação. Como eu falei para vocês, a partir de amanhã a gente vai passar a destinar outros resíduos, né, que são os resíduos oriundos dos materiais permanentes da administração pública, que hoje a gente doa só material de consumo, né? E a partir de amanhã a gente vai poder doar material permanente. E a outra linha que o governo federal tem investido muito, né, e finalmente a gente tem aproximado muito o nosso diálogo com a indústria, é a questão das compras sustentáveis, né? O governo federal criou um conjunto de legislações e de normas para fazer compra sustentável. A 8666 foi alterada já 2 vezes, né? A primeira delas para colocar a cláusula do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento nacional sustentável, né? Que é a cláusula que conversa com o artigo 225 da Constituição Federal, e alteramos recentemente a Lei 8666 para a questão das micro e pequenas empresas, para garantir margem de preferência para compra local, né? Então, a gente tem trabalhado no governo federal na linha do gerenciamento de resíduos e na linha das compras sustentáveis, porque não há possibilidade de fazer gerenciamento de resíduos sólidos sem ter como princípio a minimização de resíduos gerados e combate ao desperdício, né? Então, essa é, em linhas gerais, a forma como a gente está tratando. Dentro do nosso gerenciamento, a priorização dos catadores é feita por decreto, né? Ou seja, o órgão público ele não tem opção de não ter inclusão social, essa inclusão é dada por norma, e a nossa prioridade está, conforme a política nacional determina, no início da cadeia, na minimização, na compra responsável e na redução de consumo, tá? Então, acho que em 20 minutos é difícil dizer tudo, tá? Mas, em linhas gerais, é isso que a gente tem feito, é assim que a gente está trabalhando. São desafios que não são nossos, são de todos nós, né? E aí eu vou estar aí mais um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta, não sei como é que vai ser conduzido, mas eu agradeço o tempo que vocês ficaram me ouvindo.